Começou mais um Tá Beleza Podcast apresentado por mim, Marco Van Damme, e ele, meu irmão, meu ídolo, a fera do transplante capilar no Brasil, Dr. Joel Lacerda. A gente não começa... tem que falar isso. Essa semana lá na rádio foi um convidado, eu falei, né, que tinha feito transplante capilar com você. Olha isso, preste atenção, galera. Não, houve, não, pô, eu tinha que te falar isso, esqueci. Essa parte me interessa. Aí ele ficou olhando, falou assim, mas eu tinha vindo aqui, mas você era careca? Eu falei assim, não, eu tinha 2 buracos aqui que eu compliquei a situação depois que eu resolvi descolorir o cabelo na Copa do Mundo. Quem resolveu foi o Dr. Joel Lacerda. Pô, mas não dá pra ver. Eu falei assim, pô, então pronto. É isso. Dr. Joel Lacerda, Clínica Istambul, Brasil. Não é verdade? Lógico. Então pronto. E o seu triplo C, como é que é? Pô, vou fazer 5C hoje, então, que eu coloca cabelo. O triplo C é o seguinte, curtiu, comentou, compartilhou. Muito importante, Van Damme, nunca tive um bastidor igual hoje, hein? Pô, é mesmo. Tô muito interessado nesse Animado, assunto hoje. Muito me interessa esse assunto hoje. Ô, Cris, se tava gravando antes, a gente já tem uns cortes, hein? Antes mesmo de começar o episódio. Porque hoje ela tá aqui com a gente, inclusive o Instagram dela é sensacional. Eu falei com ela isso. Dri Linares, especialista em performance masculina. Terapeuta sexual, especialista no Tantra. Falei certo, Dri? Falou. Seja muito bem-vinda aqui ao Tá Beleza Podcast. Obrigada. É isso. Na verdade, a terapeuta... Na verdade, são muitas coisas. Mas terapeuta tântrica, especialista em relacionamento, especialista em performance masculina e também especialista numa coisa muito importante, no tratamento de ejaculação precoce. Pois é, eu tava vendo isso no seu Instagram. A gente tava conversando sobre isso quando você chegou. A quantidade de homens que são atingidos por isso, na verdade, mulheres também, né? Porque se o marido está passando por essa situação, isso vai afetar a vida dela também. É muita gente que é atingida por isso. E assim, isso é uma pergunta de leigo, porque eu acho que faz sentido para quem desconhece completamente o tema. É um problema de saúde, no que eu digo no físico, ou está aqui na cabeça, efetivamente? Então, eu também fiz essa pergunta para um urologista. E, na verdade, só para reafirmar, né, para ratificar aquilo que eu vejo dentro do meu consultório. Em geral, são questões psicológicas, né? E é muito interessante porque a ejaculação precoce, ela vem coladinha também com a ansiedade. Então, geralmente, homens que ejaculam muito rápido são homens também que têm ali algum grau de ansiedade. Então, em geral, vem colada. Pode acontecer alguma questão física, química, que está fazendo com que ele ejacule mais rápido? Pode acontecer. Mas, geralmente, é questões é a cabeça de cima que está demandando lá da cabeça de baixo. E já aconteceu de mulheres irem ao seu consultório com o marido, com o namorado, enfim, falando dessa questão ou indo lá falar com você, perguntando o que fazer nessa situação? No consultório, não. No consultório aparece mais o homem mesmo. E até estava conversando, né, antes, que é uma onda que vem mesmo. Apesar da grande maioria das mulheres falarem, eu não quero saber de nada, goza rápido. Mas existe sim uma onda de homens que têm se preocupado com a sua performance sexual enquanto homem e dar mais prazer para a mulher, em se conectar com o próprio corpo. Então, existe sim esse grupo de homens que estão preocupados com isso. Já chamou, matou no peito. Peraí, pode falar. Então, mas quem vem procurar mesmo é o homem, mas assim, depois de muito tempo de sofrimento, sabe? Então, o que aparece no consultório? O cara que tem lá seus 40 e tantos anos e que desde quando começou, né, o vucu-vucu, ele sempre gozou muito rápido. Mas aí ele achava que é porque ela é muito gostosa. Né? Desculpa clássica. É porque ela é muito gostosa. Aí ele casou. Aí ele ficou ali naquele ambiente confortável, porque ele estava seguro. E aí ele se separou. Depois dos 40, ele se separou. E aí agora que ele está na pista,
ele fica pensando, cara, e agora? E aí ele vê que ele não dura nada. É literalmente, como eu falo, entra na caverninha e já libera o líquido precioso. E a média de tempo de um homem que goza muito rápido é, em geral, 30 segundos. Que isso? Pô, realmente. É um espirro. Realmente. Abre o parquinho e entra. É entrar, penetrar, dar 2 bombadas e gozar. A média? A média é 30 segundos. Que isso, eu tô chocado. Também. Que informação. E isso deve ser um inferno na cabeça. Quer dizer, eu acho, né? Seria na minha, mas... Sim, isso. Aí vem as camadas, né? Vem muitas outras camadas de medo, de constrangimento, insegurança. Isso afeta muito a autoestima do homem. Para que é solteiro, então evita até sair com alguém. Muito comum. E um fator interessante é... O homem que ele é solteiro e ele ejacula rápido, como ele tem vergonha de se relacionar num relacionamento tradicional, digamos, normal, o que ele faz? Ele passa a procurar profissionais, porque ali ele não tem que... O job. O famoso job. Ele vai procurar a menina do job, porque ali, teoricamente, como é um profissional, ele não tem que provar nada pra ninguém. Então, se ele acaba rápido, ok, é um serviço ali, pronto, e acabou. Pra ele é até um favor, né? E aí vira um ciclo vicioso nisso. Ele afeta a autoestima dele, ele começa a pagar para se relacionar, para transar, e aí ele começa a se achar incapaz de ter um relacionamento que não seja uma relação comercial, e aí por aí vai. Que loucura. Aí é ladeira abaixo. Agora existe também, às vezes, de repente não te procuram, né? Mas aquela mulher que tá doida precisa acontecer também, né? Para resolver logo o problema. O quê? Tem esse casal? Porque tem mulher que às vezes não gosta quer dizer, de sexo ou não gosta do parceiro, né, por vários motivos, do casal. E aí já fica doida para tá bom, já resolveu, graças a Deus, tá todo mundo feliz, né? Eu não sou muito procurada pelas mulheres, né? Até pela minha comunicação é mais voltada para o público masculino, mas o homem ele vem sempre procurando. Na verdade, eu fiz até uma enquete esses dias no meu Instagram. Qual era o maior desafio do homem? Se era gozar rápido, não dar mais de uma... se sentir insegurança na cama ou não dar prazer para a parceira. E assim, foi de lavada. O maior desafio do homem é não dar prazer para a parceira. Para você ver como o pensamento do homem eu quero durar mais para poder dar mais prazer para minha parceira. E assim, se abrir, né, em relação a isso é sempre muito complicado, né? E pelo que você está falando, assim, aí o cara vai procurando um serviço, sexo pago, o cara se acostuma. E aí já era, porque fica aquele ciclo vicioso ali, né? Ele não sai daquilo. E assim, como é que o Tantra, a terapia tântrica, consegue reverter esse processo no homem? O Tantra, na verdade, é a arte do toque sutil. E é engraçado porque hoje em dia a gente toca, tenho certeza, se fizer uma autorreflexão, você toca mais na tela do celular do que no seu corpo. Então, as pessoas não se tocam, as pessoas não se permitem ser tocadas. Então, o Tantra ele vem com essa proposta de explorar o prazer através do toque sutil. E não só através do toque sutil, mas através da respiração, através do olho no olho. E uma sessão de massagem tântrica, e tem muito, já a gente vai falar sobre isso, tem muito esse mistério da massagem tântrica, do final feliz e tal, mas uma experiência de massagem tântrica, você pode ter várias amantes, mas uma experiência de massagem tântrica vai ser sempre uma experiência de massagem tântrica, porque ela tem algo mais, tem uma questão mais ritualística, e sem ser namastê, essas coisas não, mas uma questão mais ritualística, por quê? Porque tem a respiração, porque tem o toque, porque tem o olho no olho, tem tudo isso. E coloca, tipo assim, velas, cores, músicas? Pode colocar, não, aromas. Tem a preparação do ambiente. Como é que é esse ambiente? Geralmente é no tatame, né? Por que é no tatame? Essa é uma pergunta interessante que sempre me fazem lá no TikTok. Porque a pessoa ela pode se mexer muito na hora da explosão energética. Sabe? E sempre haverá na massagem tântrica a explosão energética? Nem sempre. Que é uma forma bonita da gente falar o final feliz, que é a ejaculação. Sim. E detalhe, o final feliz não tem só para homem, não. Tem para mulher também.
tá? Então, a massagem no genital é uma das partes da massagem tântrica. Quer dizer que vai ter sempre final feliz? Pode ser que sim, pode ser que não. O objetivo nunca é o orgasmo, mas o objetivo é a expansão de prazer e a gente não exclui essa energia poderosa do orgasmo para expansão de consciência. Eu pergunto então o seguinte, de leigo, massagem tântrica igual massagem no genital, ou não? Existem mais vários variáveis? Não. A massagem tântrica... Que finaliza, na verdade. Não é pegar aí do genital, mas vem, não sei, pescoço, geralmente... A pessoa que vai buscar uma massagem tântrica, né? Hoje tem até na internet anúncios. Ela já automaticamente tem que tratar, eu quero final feliz, ou eu quero não precisa, já automaticamente já está ali incluído o pacote. Essa é a dúvida para o povo. Então, pode ser que sim. Uhum. Isso a massagem no genital, que no caso do homem se chama lingam massagem, porque linga é pênis em sânscrito, e na mulher chamamos ioni massagem. Que é a vagina em sânscrito. Então, a gente traz para cá, para o ocidente, a gente denomina como lingam massagem e ioni massagem. Ela está incluso ali, mas dependendo da situação, pode ser que você não esteja preparado para receber a massagem no genital, naquele momento. Então, mas se não tratar nada, vai ter. Você fala, Adri, eu só quero dar uma relaxada, tal. Pode ser que sim. E aí vai ter a massagem que é diferente de uma masturbação. Porque ela vem para fortalecer, trazer energia, trazer vascularização ali para o genital. É isso que eu ia te perguntar. E, assim, claro que você tem os seus clientes que já sabem como funciona a massagem. Mas não rola uma confusão, não? Rola muito. Porque tem gente que vai lá em busca do final feliz, achando que é um tipo de serviço, na verdade é outro. Eu acredito que isso aí devem ter acontecido algumas situações engraçadas contigo. A massagem tântrica tem final feliz? E eu respondo, sim, tem final feliz, porque na minha massagem tântrica você não vai sair infeliz, de jeito nenhum. Agora, pode ser que tenha ejaculação? Pode ser que sim, pode ser que não. E essa confusão é normal porque, de fato, tem profissionais de outras áreas do job que fazem massagem tântrica e tem profissionais de massagem tântrica que podem fazer job também. Enfim. Sim, entendi. E aí a responsabilidade é do profissional. Então eu tomo muito cuidado assim dentro das minhas redes para deixar muito claro o que vai ter e o que não vai ter. E eu sempre digo, né, que para os meus clientes que é improvável você sair insatisfeito da minha massagem, porque eu já brifo tudo antes, o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Não tem expectativa não equivocada. achar que vai ter alguma coisa. Agora, uma pergunta para você que é profissional. A pessoa vai para lá e não tem ejaculação, sai mais estressado, não é não? Você está manipulando, mulher ou homem. Está manipulando, acabou o tempo. Eu falei, peraí, meu amor, como é que pode? Deve ser difícil, eu vou te falar uma coisa com uma amiga Porque quando minha... não tem essa expectativa, tudo bem, mas quando tem... Uma amiga minha espanhola falava, cambia tu mentalidade, cambia tu mentalidade. Você tá associando que o prazer é só no gozo. Você pode ter prazer sem gozo. Entende? Eu preciso desenvolver essa... Você precisa desenvolver. Tá vendo? Esse lance. Cambia a tua mentalidade. Cambia a tua mentalidade. Porque não, mas... a grande maioria das pessoas está acostumado a ter prazer no gozo. Mas você pode ter uma experiência incrível sem ejacular, sabe? Não, sim. E aí, por exemplo, me perguntam, você sente prazer? Eu falo, sim, é muito prazeroso. Mas é um prazer contemplativo, sabe? Não é um prazer no genital, é um prazer contemplativo. Então, são várias formas de sentir prazer. Mas aquele relaxamento total. Eu entendi que você está querendo dizer. Chega a ficar mole. Porque é isso que eu tô perguntando. Que bate aquele soninho depois. É isso que eu tô perguntando. Agora, o atendimento é individual ou, por exemplo, se um casal quiser receber essa massagem contigo, pode também? Pode, é muito legal atendimento com casal, assim, e também é uma outra coisa que eu sou chata, sabia? Eu sou chata, assim, eu brifo muito, porque é justamente para a pessoa não se sentir insatisfeita com o que ela vai receber ali. Então, o trabalho com casal é bem lindo, porque a gente trabalha exatamente isso, trabalha a respiração, trabalha o toque, trabalha o olho no olho,
trabalha a conexão, que é exatamente isso que está faltando para a maioria dos casais. Mas no caso desse caso aí, eles que se tocam ou você que toca individualmente ou junto? Não, eu que toco, eu toco. Tem alguém contigo, no caso? Enquanto um faz, o outro olha? Depende, pode ser a 4 mãos, pode ser uma tem dupla. Essa... Sim, pode ser uma dupla, 2 profissionais, um para cada interagente, né, como a gente fala. Ou pode ser eu fazendo no casal, ou eu conduzindo o casal dentro da prática. Então, tudo é acordado. É maneiro, cara. Deixa eu te falar, aí essa geração nova aí, teve uma geração anterior, porque antes dessa revolução, não sei se eu chamo de revolução sexual, liberdade sexual, né, feminina, que era muito, né, as mulheres eram muito, assim, proibidas de fazer várias coisas e tal. Aí aquela explosão que todo mundo era lindo. Essa geração nova agora, desacelerou? Como é que tá isso aí? A molecada nova ou tá só em joguinho, só no tigrinho? Só no tigrinho. Os estudos dizem isso, né? Não sou eu que estou dizendo. Os estudos dizem que a geração Z, os jovens, não transam. Não transam como a gente transava na nossa época. Não bebem tanto. Então, é uma revolução, sim. E esse boom do digital, ele tem muita responsabilidade nisso. Porque as pessoas, de fato, elas estão interagindo mais com as redes do que pessoalmente. Isso é um fato. E aí, obviamente, se você se relaciona menos, você transa menos. E a pornografia digital está comprometendo a performance sexual das pessoas? Sim, sim. E por N questões, né? A pornografia influencia na vida sexual das pessoas, primeiro pelo padrão comparativo. As pessoas, os atores que estão lá, né, nos vídeos, eles são pessoas assim, e homem tem um negócio com tamanho, né, gente? É um negócio com tamanho. E a mulher nem tem tanta proporção, né? Assim, se eu disser que não, eu estou sendo hipócrita. Mas ela prioriza, ela valoriza outras coisas também. Porque, de fato, não adianta você ter um negócio grande e não saber fazer as coisas, não saber usar. Saber usar o Malaquias. Mas a pornografia, sim, porque primeiro é questão de comparativa e de fato, entender que o que está lá na pornografia é uma performance, é como se fosse uma novela. Sim. São atores, tem toda uma estrutura. Não é a vida real. E aí o problema é o amiguinho, o varão, como eu gosto de dizer, o varão vai lá e replica o que ele está vendo no vídeo com a mulher. E o problema tá quando a mulher começa a replicar também o que ela vê, a performance feminina. Aí ela acha, e isso é engraçado porque um amigo meu tem um Serginho Grossman, tem um amigo, tio, meu amigo meu. Um amigo meu, uma vez ele contando uma história de uma namorada dele, que ele é bem machista, e ele era uma menina super doce e tal, mas ele falava, pô, quando ela transa igual uma atriz de filme pornô. É um gemido, um negócio, umas coisas, tal. Pô, acho isso muito errado, acho isso muito ruim, me incomoda. Porque era diferente, como se fosse uma outra personalidade. Ela, de fato, ela estava encenando um personagem que provavelmente ela assistiu e teoricamente, aquilo para ela era o certo. Era uma mulher gostosa, performática. Tadinha, que às vezes é por ele também, né? No final das contas, qual era a situação? Ela tinha vaginismo, que é dor na penetração. Então, ela performava daquele jeito para que ele gozasse logo. Então. Entende? Então, quando alguma coisa está fora do padrão, fora das questões, você pode perceber, tem alguma coisa errada. Então, ela replicava uma coisa que ela via, que ela achava que era certo, mas porque ela tinha uma questão com ela, que provavelmente ela não tratava. E a questão da mulher fingir, né? Isso vem muito também já historicamente o homem querer ter o prazer dele, né? E a mulher muitas vezes, por não ser estimulada, fingir que estava sentindo alguma coisa, mas também por outras questões. Isso ainda é muito comum, as mulheres fingem direto. E eu vi uma vez uma história de uma mulher que ela fingiu tanto que ela perdeu o prazer. Não sei se isso é um fato isolado ou se isso é... É só mudar de parceiro, mudar de parceiro, mas não volta. Não, mas ela falou isso uma vez.
Não sinto mais nada porque acho que eu fingi tanto, ou então os homens não sabem transar, que é uma outra questão que eu vou depois. Como é que tá? Como é que é essa questão? Eu acho que hoje em dia, com certeza tem muitas mulheres que fingem orgasmo, mas hoje em dia tem essa questão até da própria revolução do sex toy também, né? Dos brinquedinhos, que ficou mais fácil, não é que é mais fácil, mas ficou mais fácil uma mulher chegar ao orgasmo tendo uma ferramenta ali, que é uma ferramenta importantíssima, os vibradores. Inclusive, sugiro que homens comprem vibradores, né? Mas não, detalhe, não é só comprar o vibrador, tem que saber usar. Tem que saber usar a ferramenta. Deixa o contato para mentoria aí para galera. Tem que saber. Não, nos meus cursos eu ensino a usar o vibrador, porque inclusive isso também é algo que a gente aprende na massagem tântrica, né? Fazendo a massagem tântrica, não só usar o vibrador, mas como usar, porque não adianta. Enfim, tem muitas coisas. Se quiser saber, depois me procura. Então, a mulher fingir o orgasmo fala muito sobre ela também, né? Que tá querendo provar o quê, para quem. Mas eu acredito que isso tem mudado devido a toda essa facilidade de acesso, de ferramenta, dos vibradores também, que são ferramentas assim incríveis para o prazer da mulher. Agora, eu pergunto isso, já emendando outra pergunta, porque é o seguinte, lá na rádio, na FM Dia, o que eu mais ouço, né, os ouvintes participando as mulheres reclamando dos homens que os homens não querem nada e os homens reclamando das mulheres que elas não querem nada. Elas querem tudo. Não, também não quer nada. Que, pô, paralelamente a isso, tem essa explosão de Tadala. Aí eu fico às vezes perdido. Pô, as pessoas estão reclamando que não estão transando mais, mas paralelamente a isso, dizem que tomam Tadala e aí melhora a atuação. Enfim, o que está acontecendo hoje no sexo dos brasileiros? Estão transando muito menos? Ou eles só transam dopados? Porque realmente, você participar de um programa lá comigo, vai se perder, porque eu não sei. Ou estão transando de menos, ou estão transando demais, mas de repente sem tanta habilidade. O que está acontecendo hoje no sexo do brasileiro? É incrível, né? Porque todo dia eu recebo lá estudo, pesquisa de que aumenta o uso de tadalafila, né? Que é a substância que na verdade é ótima, principalmente para quem está fazendo tratamento pós-cirurgia de retirada de próstata. Então é indicado nesse caso. Mas a gente vive uma crise nos relacionamentos. Isso é um fato. Né? É uma crise nos relacionamentos. As pessoas estão com muita dificuldade de se relacionar afetivamente. E por que eu digo isso? Porque, além de terapeuta tântrica, eu sou especialista em relacionamento. Então, as pessoas também me procuram para falar sobre relacionamentos ou os relacionamentos que elas estão buscando ter. Eu acredito que essa revolução aí da medicação é exatamente isso. O teu coleguinha... E o pior é que isso é com um homem muito jovem, sabe? Homem muito jovem. O teu coleguinha performou lá, então ele não pode... Ainda que ele não tenha nenhum problema de ereção, ele tem que performar tão quanto o coleguinha dele performou. Então, assim, não importa se ele precisa ou não, ele vai tomar ali para ter aquela performance. Mas que a crise de relacionamento existe. E eu também escuto muito isso, né? O homem, como eu tendo mais homens, né? Eu escuto mais o lado dos meninos, né? Os homens reclamando das mulheres, que de fato elas não querem nada, e as mulheres reclamando de fato. Então a gente está vivendo uma crise. E como é que resolve isso? Acho que nós especialistas em relacionamentos, esse aqui é o nosso maior trabalho. É fazer com que as pessoas que queiram se relacionar, elas se entendam primeiro, melhorem o relacionamento para consigo, para que depois elas tenham um bom relacionamento com o outro. Você consegue, assim, responder em relação à traição, né? Quero saber quem trai mais. Mas os motivos que levam a pessoa a trair, se é mais relacionamento afetivo ou sexual. Às vezes o cara transa bem, mas não dá afeto. Ou ao contrário. O cara é um ogro, né? Ou melhor, ele trata muito bem, a menina empodera e tal, mas ejaculação precoce, não transa bem. Consegue separar isso aqui? Quem procura mais a traição?
Ai, eu acho tão delicada essa história de traição. Primeiro que a gente tem que definir o que é traição. Porque, por exemplo, com certeza vocês já viram. É um casal, estão juntos, um grupo de amigos, aí tá o marido falando mal da mulher, a mulher falando mal do marido. Isso pra mim é uma traição. Sim. Isso pra mim é traição. Talvez é tão mais traição do que um chifre, digamos assim. Então, primeiro tem que ser o acordo. O que é o acordo entre o casal? O que é traição? Traição é você beijar na boca de outra mulher? É você beijar na boca de outro homem, no caso, marido? Mas eu acho que a traição maior é a oportunidade, né? E aí, se você tem uma oportunidade de se envolver sexualmente com uma outra pessoa e você está disponível, pode acontecer. E se você está carente afetivamente, né? Ou, de repente, o teu parceiro ou a tua parceira não está te dando tanta assistência quanto você gostaria, e isso não é conversado, e aí vem a questão da traição pelo motivo de afetividade. Então, depende muito da situação. Dos dois, né? O que eu acredito é o seguinte. A pessoa que trai o marido ou trai a esposa, provavelmente, isso é um pentelinho, assim, da personalidade dela. Provavelmente é a pessoa que vai trair o amigo, a amiga... Sim. Que vai ter um deslize de confiança, um deslize de caráter. Então, uma traição, né, um adultério, eu acho que ele nunca vem sozinho. Ele vem com outras questões também. Eu falo isso, é questão de caráter também. De caráter, exato. Deixar o caixa da tua empresa na mão desse cara, um dia ele vai falar, pô, devia um negócio aqui. Porque é comum, né? Pra ele. E, de repente, para se livrar desse peso, muitos casais estão pegando o caminho do relacionamento aberto. Você acha que tem a ver? Muito. Eu até fiz um vídeo, tem um vídeo no YouTube falando sobre relacionamento aberto, né? E aí? Então, aí quando se trata de relacionamento, não existe certo, não existe errado. Existe adequação. É adequado para algumas pessoas? Sim. É adequado para outras? Não. E tá tudo bem. O importante é todo mundo ficar feliz. Porque uma coisa que tem aparecido muito no consultório é aquela história do coding. Já ouviram falar? Que é o famoso corninho. Que é o homem que sente tesão em ver a mulher se relacionando com outro. E aí isso tem várias vertentes. Ele pode ver, ele pode saber, ele pode participar também. Então para um casal desse, funciona um relacionamento aberto? Desde que seja com confiança? Pode ser que sim, pode ser que funcione. Para uma outra pessoa que é mais dominadora, territorialista, vai funcionar? Pode ser que não funcione. Mas, de fato, o relacionamento aberto é algo que está expandindo, que está se expandindo. Eu escuto mais sobre relacionamento aberto hoje do que tempos atrás. Poucos anos atrás. Também não teria o motivo da pessoa ser bissexual e estar num relacionamento hétero e ficar ali buzinando e tal. O cara vai embora aí no final, abrir e liberar? Pode ser também? Pode ser. Pode ser. Mas uma coisa importante, se você não tem disposição para isso, nem começa. Porque eu já atendi cliente que... E essa história é engraçadíssima. Não é engraçada. Interessante. É interessante. Bom, a história é a seguinte. Ele queria um casal já 40 e poucos anos, bem-sucedidos, bonitos. Ele bonito, ela é bonita. Foram pro swing. Ele insistiu para ir pro swing. E aí, chegando lá, ela estava quieta. Chegando lá, o que aconteceu? Ela virou a rainha do swing. Ela virou a rainha do swing, ela queria dar para todo mundo, tal, que não sei o quê. E ele começou a perceber o seguinte, que os casais procuravam eles, mas não porque a mulher queria dar para ele, mas porque o cara queria comer a mulher dele. E ele começou a se sentir assim, preterido, sabe? Que ele não era o fodão quanto ele achou que era. E aí ele desenvolveu uma impotência em decorrência desses fatos. Mexeu tanto com o psicológico dele que ele ficou impotente, assim, temporariamente. E aí ele começou a fazer o tratamento psicológico. E ele me procurou justamente para ver essas questões. Então, conclusão.
É muito importante a gente saber que algumas fantasias sexuais, elas são para ficar na fantasia. Se você não tiver estrutura psicológica para trazer ela para a realidade, é melhor não brincar com isso, porque pode ser muito perigoso. Caramba. Não, com certeza. Me lembrou, quando a gente levanta esses casos lá na rádio, a galera do swing vem em peso. Aí chamou a atenção uma vez da história de um casal que participava de um swing, participava sempre. E tinha, os casais conhecidos, né? Deles lá, aí tá. Era habitual esse casal participar. Até que um dia ele descobriu que a mulher dele estava saindo com um cara, e a mulher desse grupo de swing deles, sem ele saber. Aí, ele ligou pra ela e falou assim, mas aí é traição. Mas né? Não teve culpa. E aí e também o marido da mulher não sabia. Aliás, a esposa do outro cara não sabia. E aí isso abalou o cara, assim, ele ficou arrasado. Eles faziam parte desse grupo, mas a mulher dele e o marido da outra mulher estavam tendo um caso fora do combinado e o cara ficou arrasado. Isso afetou, inclusive, também a performance dele. Afeta. Será que é a mesma pessoa? Vai que é, nunca se sabe, né? Mas depois o psicológico tem que estar sempre preparado. Agora, e em relação... A gente falou sobre ejaculação precoce, aí tem também a impotência. Tem maneiras diferentes de você fazer da filosofia tântrica ajudar nessas questões, né? Porque é justamente o oposto. Qual é a principal diferença no tratamento? A grande questão na impotência tem outras questões químicas que muitas das vezes, químicas no sentido, se a pessoa toma medicação, pode influenciar na potência. Se a pessoa... A própria ansiedade, né? Ela dispara cortisol, adrenalina. Então, ansiedade. Ansiedade, assim, realmente é o mal do século. A gente tem que estar... o tempo inteiro se observando para saber em que momento ali eu não estou ansioso, se de repente no trabalho, com meu chefe ou na relação íntima. Mas quando se trata de impotência, são algumas outras questões. Mas a terapia no Tantra em si é trabalhar mais a questão da performance, dessa pressão que existe da performance, que é uma coisa que os homens não falam, mas existe... Eu digo assim, o cara tem que... Para ele ter um bom sexo, ele tem que ter o pau duro, ele tem que ter o pau grande, né? Atendendo o que ele pensa. Atendendo às demandas. Ele tem que demorar para gozar, ele tem que esperar a mulher gozar, ele tem que saber fazer a mulher gozar. Então, ele já entra em campo com muitas demandas, de fato. Né? Então, isso tudo já interfere também na performance dele, né? Do pênis dele. Então, no Tantra, a gente trabalha essas questões de presença. E é meio subjetivo falar presença, mas, na verdade, a presença é você estar ali naquele momento. Não é você estar no seu momento íntimo e pensando que você tem que durar tanto e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Começou assim, já a possibilidade de dar errado já é altíssima. Então, no Tantra, a gente trabalha isso. A gente trabalha nessa questão da presença e do toque também, de reconexão. Eu tenho uma história de um cliente... Eu tenho muitas histórias de clientes. Faremos outro programa com histórias. Não, isso é histórias de clientes. Por causa. Inclusive, eu vou te fazer depois uma pergunta sobre clientes. Sobre meu amigo. Não, sobre cliente. Sobre o ouvinte. A história é a seguinte. Ele trabalhava muito e começou a ter muita ascensão profissional e trabalho. E aí ele contou que um belo dia ele passou assim, indo embora, passou na frente de um espelho que era na porta dele, na porta da casa dele, e ele olhou o braço muito magro. E ele não, aí parou para se olhar e ele não se reconheceu. Nisso, ele já devia ter emagrecido, tipo, uns 15 quilos.
Muito magro. Ele apareceu, né, para se consultar comigo, era um homem muito magro mesmo. E foi quando ele começou a ter assim, essa reflexão. E aquela imagem dele no espelho, do qual ele não se reconhecia, foi muito chocante para ele. Sendo que o mais interessante é que até a gente, né, e aí eu vou me incluir nós, a gente se reconhecer, leva um tempo. E aí foi quando ele começou aí, a procurar terapia, a fazer psicoterapia, terapias alternativas, entrar na academia. Então, tudo isso, ele não se perde a conexão para consigo mesmo. Quantas e quantas vezes a gente, às vezes, entra num fluxo tão grande de trabalho, principalmente quem trabalha em rádio, entra, né, e se esquece. E aí você acaba esquecendo o teu sexo também. É super comum. Acaba esquecendo o teu sexo. Isso fica para depois. Estou sem tempo, não estou com energia, não estou com disposição. Então, é uma plantinha que ela tem que estar sendo regada ali sempre. Isso seja você solteiro ou você dentro de um relacionamento. E na relação, acho que o sexo faz bem para a saúde pessoal e para a saúde do casal, né, cara? Se o sexo deixar de existir... Ai, gente, é muito bom, né? Não, entendeu? Eu acho que vai tudo por água abaixo. Pelo amor de Deus. Tem que ter. A impotência... pergunta quase que óbvia, né? Mas o povo quer saber. E a traição é bem democrática, né? Qualquer classe social, tudo tem... Sim. Não tem prevalência em diferentes classes. Problemas sexuais é muito democrático. É muito democrático mesmo. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é gordo, se você é magro, se você é branco, se você é preto, não importa. Todas as classes. Agora, Adri, já aconteceu algum caso assim de um cliente, você está lá atendendo o seu cliente e aconteceu algo que você não esperava? Tipo assim, porque tem gente que passa por situações complicadíssimas e levam todas essas situações para o terapeuta ali na hora que vai tratá-lo. Mesmo, e acredito até que muitas vezes, mesmo você brifando, a pessoa vai esperando uma coisa e que de repente possa surpreender a ela mesma e você. Aconteceu alguma coisa que te chamou a atenção nesse tempo todo de trabalho que você não esperava que fosse acontecer e aconteceu no teu consultório? Tem algumas coisas que são engraçadas, outras coisas que são assim, né? Bom, tem... Mesmo brifando tudo, deixando tudo muito claro como é a proposta do meu trabalho, o que tem e o que não tem, principalmente, ainda assim existe proposta. Hoje menos do que antes, mas ainda existe proposta. Mas as coisas que são assim... Eu acho divertido, eu acho engraçado, não levo a mal. Mas são os fetichistas, né? Que é um assunto, estou fazendo faculdade de psicologia, sou estudante de psicologia, para trabalhar com essa área de sexualidade humana. Então, tem os fetichistas, fetiche com pé, um fetiche muito comum é o fetiche do homem ser escravo, ele ser mandado. E é muito interessante que isso geralmente é de homens com profissões de poder. Entendi. Sabe? Profissões de poder. E aí, naquele momento ali, o fetiche dele é ser mandado. Ele quer ficar numa posição ali mais submissa. Aí eles falam isso pra você? Falam isso. E aí no meu trabalho eu entro mais num campo terapêutico. Aí entra uma questão de terapia. Para entender. E também o fetiche, ele é um problema se ele começa a interferir no bom andamento da vida da pessoa. Se é uma coisa ali, uma fantasia, um fetiche, alguma coisa, e aí eu sempre questiono, mas isso você curte, é bom fazer, você faz com segurança, faz com, né, com uma pessoa que compartilha também? Se sim, ok. Por que não? Porque para mim, e é muito interessante que eu tenho muita facilidade de falar sobre isso, né? Se é bom para mim, é bom para você, é bom para o outro, e tá todo mundo acordado, já que somos todos adultos, por que não fazer? Se não infringe nenhuma regra, não é antiético, não é ilegal, imoral, enfim. Mas acho que o problema também disso aí, a pessoa acaba que só assim que dá prazer, né? Aquele sexo tradicional, entendeu? Aí fica ruim também, fica refém do... Exatamente. Isso é assim, uma questão a ser verificada. Mas eu só consigo gozar se você chutar minhas bolas. Tem isso? Tem.
Caraca, doeu aqui. Eu só não consigo a bola da barreira. A bola bateu na barreira. Nossa, se você chutar com o Miguel Conta, pelo amor de Deus. É mesmo, aí o cara... Aí ele falou isso pra você, aí você falou o quê pra ele? Você tem que buscar uma outra forma. Não que, se você gosta que chutem as suas bolas, ok. Mas o problema mora quando você só consegue chegar ao clímax por essa via. Porque, assim, nosso corpo é tão expansivo que é muito pequeno você só ter uma forma de prazer de uma forma, sabe? Então, você pode expandir as formas de prazer. Esse tipo de massagem deve estar rendido o tempo todo na cachumba eterna. Porque tu imagina, só chutando. Tá louco. Como é que a mulher também, de repente, nem tá afim, né? Quebrou a menina no meio. Essa massagem tântrica tá expandindo assim? Tem muita resistência ainda? Ou tu acha que a sociedade está mais aberta para isso? Não tá. Só vai muito escondido? Sim, vai muito escondido. Em pleno 2025, apesar da gente dizer que vive uma liberdade sexual, a gente não vive. A gente vive uma liberdade limitada em determinados aspectos. Porque nós poderíamos falar... Eu não ligo mais pra nada, né, gente? Mas assim, eu sou vista como a Adriana. Adriana é maluca. Adriana é maluca. Então hoje eu aceitei, eu sou maluca mesmo, gente. Porque aonde que eu vou, esse assunto, relacionamento, intimidade, sexo, tá lá me esperando. Não sou eu que procuro. É o assunto que me procura. Então, eu demorei também a desbloquear isso. Por causa desses preconceitos. Mas quando eu entendi que essa era a minha melhor habilidade, era a facilidade de falar sobre sexo, sobre relacionamento, sobre sacanagem, acho muito divertido falar sobre isso, eu entendi que eu poderia ajudar muitas pessoas e também, né, com a internet. Imagina você colocar isso na internet, sei lá, 5.000 pessoas vendo um vídeo meu. É maravilhoso isso. E trazendo essa mensagem para as pessoas, é a minha contribuição para o universo, para o planeta, trazendo transformação para a vida das pessoas. Então, eu acho que eu ainda não vou ver, estou com 41, eu acho que eu não vou ver o momento que a gente vai falar sobre sexo de forma natural. Será? Tá. Não vou ver, não vai ser nessa geração. De repente, o mais engraçado nas próximas gerações, tá uma sacanagem só, né? Mas falar abertamente... É hipocrisia, né? Hipocrisia. A verdade é que a sociedade é hipócrita, né? Então, doutora, eu já ouvi dizer... Né, tu ouviu dizer por aí? Já ouvi dizer, não. Estão dizendo. Já ouvi dizer que o tamanho médio é o ideal, que ele dá prazer e não machuca. Entendeu? Existe tamanho ideal de pênis, assim, para a mulher? O homem fica muito preocupado com isso? Como é que funciona? E outra coisa, complementando, já aconteceu de chegar o cara sem graça porque o dele é muito pequeno, ele está envergonhado na hora da terapia tântrica? Eu sempre lembro de uma história, né? Acabei de lembrar uma coisa. Então conta pra gente. Se o tamanho influencia, né? Tamanho importa? Depende, né? Tem a história do pau do bem, né? Tem um vídeo engraçadíssimo do pau do bem. A média nacional, eu acredito que é de 8 a 10 centímetros. Mas a questão do tamanho em si, gente, depende sempre do tamanho da mulher também, a cavidade, né, vaginal dela, que vai receber o pênis. Então, de fato, não adianta você ter um pau, né, considerado grande, sei lá, de 20 centímetros, se você não sabe usar, se você não tem as manhas, se você não tem outras habilidades também, porque só isso não vai funcionar. Então, se você é ali médio, mas sabe fazer as coisinhas direitinho, sabe fazer massagem tântrica, fica tranquilo que você vai se dar bem. A história que eu vou contar é a seguinte: chegou um interagente que ele era visivelmente acima do peso e ele tinha aquela gordurinha pubiana, que é a gordurinha que tem aqui, né, no pubis. E quando eu vi, eu falei assim, caramba, é muito pequeno. Eu pensei, poxa, é muito pequeno. E quando eu digo muito pequeno, é ao ponto de você não conseguir nem fazer a manipulação. Entretanto, conforme a gente foi fazendo o trabalho e ele foi apresentando uma ereção, foi ficando um pouco maior, mas o interessante é que é
como ele era gordinho, o pênis dele estava enfiado dentro da gordura. Então, como até a questão do sobrepeso também influencia no tamanho. Então, muitas das vezes, meu amigo, você pode não ter o pau pequeno, você pode estar só um pouquinho gordinho. E aí, aquela gordura da região pubiana vai estar interferindo na percepção de tamanho do pau. Olha aí, tá vendo? Aí a questão do canhão. Não adianta você ter um canhão sem saber manusear. É isso. E tu tem que ter a bala de canhão também. Não vou nem falar em percentual, vou falar na importância. Qual a importância da penetração no sexo real? Entendeu? Bom, eu não sei se você sabe, grande parte das mulheres chegam ao clímax com o estímulo clitoriano. Quer dizer que são todas? Não, tem mulheres que... até porque, a pena que eu não trouxe aqui o modelo do clitóris, porque o clitóris, ele tem ali a cabecinha, que é o que a grande maioria das pessoas vê, e aí ele tem mais 2 perninhas. Então, ou seja, a ramificação do clitóris, ela vai até muito abaixo do que ali da cabecinha dele. Que é muito parecida com a cabeça de um pênis. É uma micro cabecinha de um pênis. Mulheres que têm a cabecinha do clitóris avantajadas, fica muito semelhante a um piruzinho mesmo. Então, ela pode ter prazer com o estímulo clitoriano e na penetração também. Entretanto, a grande maioria, de acordo com os estudos, a grande maioria das mulheres chegam ao clímax com o estímulo clitoriano. E o fato, diretamente respondendo assim, você vai responder, o fato é, somente penetração também, de repente, não rola, né? De repente não rola, é verdade. É isso. Em relação à profundidade das mulheres? Sim, assim como existe variação de tamanho do pênis, as mulheres também têm essa variação de cavidade. Lembra que eu falei da namorada do meu amigo que tinha vaginismo? Então, ela tinha o túnel, né, muito, muito apertadinho. Então, para ela seria adequado um pau do bem, um médio fino. Entende como a adequação é tudo? Agora, mulheres que têm maior profundidade, vai ser mais adequado um longo grosso. Entende? Então, é sempre uma adequação. Isso tem a ver também com a atividade sexual, com quanto mais transar? Não. Já é genético. Não, é anatomia humana. Eu estou imaginando o Afonso Padilha assistindo esse podcast, cara. Dri Linares, muito obrigado pela sua presença, sua participação aqui no Tá Beleza Podcast. Pode ter certeza que você vai voltar mais vezes para a gente falar sobre outros temas. Vai aparecer aí no rodapé o seu Instagram, o seu TikTok, mas fica à vontade para dar o seu recado. Tá em casa. Pois é, para quem quer saber sobre ejaculação precoce, intimidade, dentre outros assuntos, outras sacanagens construtivas, meu Instagram é dri.linares, também tô no TikTok, tô no YouTube, toda quarta-feira sai vídeo novo no YouTube, tô no Threads, tô no Twitter, eu tô quase em todos os lugares. Eu digo que eu tô em todos os buracos da internet. Onde vai encaixando, né? É isso aí. Doutor Joel, a gente não pode partir sem antes o seu Triple C. É isso, galera. Triple C, curtiu, comentou, compartilhou. Tô feliz com esse programa, porque eu nunca vi falar de tanta sacanagem com leveza. É verdade. Instrutivo. Não, e outra coisa. Muito sacanagem com seriedade. Com seriedade, né? É isso. Impressionante. Coisa linda, coisa linda. Até o próximo Tá Beleza Podcast. Partiu.